paz e a graça do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui. Aprove o Senhor nos trazer e eu estou muito feliz. Amém? Antes de começarmos, vamos fazer mais uma oração de adoração ao Senhor. Pai, nós queremos nos apresentar ao Senhor. O diácono orou, nos apresentando ao Senhor, mas nós mesmos queremos depositar no Senhor nosso coração, nossa mente, a nossa boca, a nossa vontade, por uma única razão, Deus, porque nós te amamos. Estamos aqui porque nós temos nosso coração na tua presença, em agradar ao Senhor e fazer a tua vontade. Nós te amamos demais, Deus, e queremos aprender mais sobre o Senhor. Queremos te conhecer mais, queremos estar mais inclinados aos teus pés, queremos escutar mais a tua voz, porque só o Senhor que nos interessa. O Senhor é a prioridade do nosso coração, o Senhor é a prioridade da nossa alma, o Senhor é aquele que nós amamos mais que todas as coisas. Desde já, como foi dito aqui, Senhor, nós queremos aprender de Ti nessa noite. Abrimos a nossa mente, abrimos o nosso coração, para que o Espírito Santo traga a revelação da Tua Palavra aos nossos corações. E nós teremos a diligência, o cuidado de andar segundo aquilo que nos tem sido ensinado. Nós te amamos demais, Deus. Te amamos muito, 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 muito. Amado, desejado da nossa alma. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Podem sentar. Antes de começar a palavra, eu vou dizer uma coisa. Tem um filme chamado Quarto de Guerra, que eu creio que todos já assistiram aqui, né? Tem uma cena desse filme que é o seguinte: quando um pastor vai comprar a casa, acho que é no final do filme, ele entra do quarto e fala assim: alguém ora aqui? Lembra? Não é isso? Desde a primeira vez que eu vim aqui, quando eu voltei para sentei no carro, já indo embora, eu sentei no carro, falei para minha esposa assim, falei, eu entrei no lugar de oração hoje. E eu fico muito feliz por isso. Porque eu senti que é um lugar de pessoas que oram. Pastor, mas todas as igrejas não oram? Amém. Mas eu senti isso. Então, assim, aproveitando, falando sobre isso, eu quero pedir oração às irmãs, aos irmãos aqui, que coloque sempre a minha, a pastora Glenda, nas suas orações, nesse trabalho que tem sido colocado na nossa vida, né? Como nós estamos como pastores missionários, e principalmente que agora em janeiro, do dia 12 ao dia 19, nós vamos estar no sertão, junto com o projeto Missão Nordeste, fazendo lá um trabalho de evangelismo. Então, assim, vai ser uma semana bem intensa. Eu estou falando assim, de botar o protetor solar, o chapéu, a garrafa d'água e sair andando o sertão adentro. Se alguém conhece o sertão aqui, sabe como é, principalmente no janeiro, né? E assim, nós fazemos esse trabalho já há alguns anos com alguns pastores lá. É um trabalho que vem pastores de outros lugares, do Brasil todo, irmãos também. Nós vamos estar ali trabalhando assim, pesado, levando o evangelho para aqueles lugares bem distantes. Eu estou falando de descer mesmo assim, lá onde tem Ribeirinho, e naquelas casas bem distantes, onde não tem nem energia, mas a luz do Senhor vai chegar em nome de Jesus. Então vocês coloquem a gente nas suas orações. Esse projeto se chama Projeto Missão Nordeste. Se você quiser ver um pouco mais sobre ele, tem no Instagram, tem também no meu canal do YouTube alguns vídeos que nós fizemos lá. Nós temos trabalhado aí nesse projeto. Então, como eu sei que vocês são irmãos que têm orado bastante, coloca o nome da gente nesse projeto junto também. Amém? E vamos à palavra. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, versículo 38. É um texto bastante conhecido e eu quero fazer algumas meditações nele, daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração para trazer essa noite. Amém? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Os irmãos que já encontraram podem ficar de pé para nós lermos a palavra. O título é Maria
e Marta. Aliás, Marta e Maria. Lucas 10, 38. Marta e Maria. Indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado. Certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir os ensinamentos. Marta, porém, agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa que minha irmã tenha deixado que eu fique para servir sozinha? Ordena, pois, a ela que venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta, te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Amém? Podem sentar. A pergunta que eu quero começar hoje a mensagem é: qual é a sua prioridade? Obviamente, a primeira resposta é Jesus. Claro, nós somos cristãos, servimos ao Senhor, estamos aqui para servir ao Senhor. Dentro do reino, e aí essa é a segunda pergunta, já que dentro do reino, qual é a sua prioridade? Por quê? Porque tudo que está dentro do reino diz respeito ao Senhor Jesus. Eu quero que você imagine comigo da seguinte maneira. Era uma reunião em que Jesus estava presente. Nós estamos numa reunião em que Jesus estava presente. Então todos estavam ali sentados, preocupados com aquele que é o mais importante da reunião, Jesus. Marta estava preocupada com a reunião, estava preocupada em servir, em fazer as coisas, em ajeitar tudo. Ela não estava fora do reino, ela estava dentro do reino. No entanto, não era o momento para ela fazer as coisas que ela estava fazendo. Porque qual era a prioridade? Qual era a parte mais importante? Qual era a necessidade? Poxa, Jesus estava lá, sentado, ensinando. E eu pensava assim: mas Senhor, a casa era dela, ela tem que tomar cuidado com as coisas, servir bem. E essa é a questão. Muitas vezes nós pensamos em servir bem, em fazer coisas, nos esquecemos qual é a verdadeira prioridade dentro do reino. E eu vou resumir isso na seguinte pergunta: você dedica o seu tempo para Deus? Nós dedicamos nosso tempo para Deus, amém? Vamos aos cultos, fazemos as reuniões, participamos de várias coisas. Só que nesse movimento que é a igreja atual, e eu não falo dessa igreja, porque eu sei que aqui as pessoas oram. Eu quero abrir os seus olhos para aquilo que tem acontecido, para a gente ter uma noção do que tem acontecido no mundo em relação à igreja. Dentro dessa questão da igreja, você está fazendo alguma coisa para ele ou está fazendo alguma coisa com ele? Você dedica o seu tempo para fazer alguma coisa para ele ou para fazer alguma coisa, para fazer alguma coisa para ele ou para estar com ele? Vou repetir agora para ficar bem claro. Se dedica algum tempo para fazer alguma coisa para ele ou para estar com ele? Existe uma diferença entre fazer algo para ele e estar com ele. E nessa diferença tem uma parte que é boa e tem outra parte que não é tão boa assim. Não é que não seja ruim. Servir é algo de Deus. Amém? Só que existe uma diferença entre fazer algo para ele e estar com ele. E como é que a gente traduz isso hoje em dia? Sabe como? A igreja atual, como eu falei, geral, ela tem um excesso de atividades. Excesso de atividades. O que é excesso de atividades? É muita coisa, gente.
Eu louvo a Deus, eu falei da outra vez, vou falar aqui de novo, quando eu venho para lugares assim, Deus tem me levado muito para lugares simples, pequenas reuniões, pequenas pessoas, onde a gente não se preocupa se o microfone está dando trabalho ou não. É só o microfone, a reunião continua. Não se preocupa se o playback ali não é aquele, vai ser o outro. A gente espera. Não se preocupa se a irmã vai contar um testemunho e fala assim, mas tem um cronograma, mas ela precisa contar tudo aquilo que Deus colocou no coração dela. A gente escuta, por quê? Porque numa simplicidade, nós estamos igual quem? Igual Maria, escutando a direção do Espírito Santo. Imagine num lugar grande, não sei se vocês já participaram, eu creio que muitos aqui já participaram de igrejas grandes, e se dá um problema no sistema de som, falatório a semana toda. Se a irmã se estende um pouquinho mais no testemunho, o outro já fala assim, já roubou meu tempo. Porque eu falei 5 minutos, ela falou 5 minutos e meio. Porque o horário é contadinho. Porque nós nos preocupamos com as roupas, porque não, eu não posso usar essa roupa, eu usei ela no mês passado. Quem já passou por isso? E aí são tantas atividades, são tantas coisas. Por quê? Porque a própria estrutura, ela tem uma demanda tão grande que nós ficamos preocupados igual Marta em fazer aquilo outro. E Jesus tem que chegar e dizer assim, ei, para! Marta, stop! Peraí, o que está acontecendo aqui? Para! Não, mas eu tenho que servir, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. Não, você tem que prestar atenção em mim, porque eu sou importante. Não adianta você trabalhar para o reino quando a presença de Jesus não é a prioridade. E Jesus tem falado hoje para muitas pessoas, dizendo assim, para. Dá um tempo, freia de tanta coisa. Pegou esses pastores que tinham lugares para pregar no mundo todo e o mundo todo. E o Espírito Santo falou para ele assim, quanto mais você avança nessa questão de pregar o tempo todo, menos tempo você tem ficado comigo. Por quê? Porque a preocupação de pregar e fazer uma coisa, e pegar o voo e sair de um canto para outro, você está indo tão longe no ministério, que por incrível que pareça, está ficando distante de mim. Mas como? Eu não estou trabalhando para o reino? Marta estava trabalhando para o reino. E fazendo o quê? Inquieta com muitas coisas. Uma das coisas que o Espírito Santo mais tem falado no meu coração, na atualidade, sabe qual é, queridos? A igreja precisa frear. Porque muitas vezes no ímpeto de querer fazer volume, no ímpeto muitas vezes de alguns casos, ou muitos casos de querer fazer dinheiro, ou no ímpeto de querer fazer boas transmissões na internet ou na televisão, no ímpeto de querer mostrar que nós somos poderosos, que nós somos isso, aquilo outro, se esquecem do principal. Se esquecem da presença dele. Muitas vezes a pessoa pega um ministério, coloca um foco, fala assim, eu vou naquilo ali, e sai arrastando tudo e a todos, feito um trator, feito uma manada de boi desgovernada, e vai-se embora, e quando chega lá na frente, sabe o que a gente encontra? Encontra pastores de igrejas grandes, se matando, se suicidando. Encontra grandes pregadores que de repente caem em adultério. Esses dias eu fiquei sabendo de um americano muito famoso, escritor de livros, que foi a público confessar 70 anos. E eu fiquei pensando, Senhor, um homem de 70 anos. Por quê? Porque a demanda da coisa foi tomando um rumo acelerado, e de repente aquilo que ele estava em Deus lá atrás, ele se perdeu, pegou uma carreira desinvestada. Dentro dessa coisa de estar fazendo uma coisa depois da outra, esqueceram de frear, parar. Porque é importante frear. Durante muito tempo eu assisti a corrida de Fórmula 1. Agora eu perdi a graça, perdi a motivação, mas eu assisti muito corrida de Fórmula 1.
Uma vez eu escutei um piloto falando sobre as estratégias, e ele falou assim, as pessoas que assistem Fórmula 1, elas pensam que o mais importante da Fórmula 1 é acelerar. 350 km por hora. Se acelerar é a coisa mais fácil, só você meter o pé que o carro vai-se embora. O segredo da Fórmula 1 está onde, sabe? O segredo da Fórmula 1 está no freio. Porque a pista de Fórmula 1, que já viu, sabe, é cheia de curvas. E na hora da curva, você tem que saber exatamente a hora de frear. Por quê? Porque se você freia antes, o carro precisa perder a velocidade, voltar as marchas tudinho, pegar a velocidade para poder chegar na velocidade de novo. Ou seja, se você não frear no momento certo, você perde muito tempo. Mas se também você frear depois do momento certo, você não consegue fazer a curva e ele é o quê? Muro. Zum! E de vez em quando a gente vê, porque eles estão no limite da freada. E aí hoje, muitas vezes, alguns pastores, alguns ministérios estão numa carreira tão grande que perdem a curva. Tem igual Marta, vai para cá, fazendo um monte de coisa, e de repente o Espírito Santo só quer uma coisa. Que pare e se sente aos pés dele. Glória a Deus, Senhor. Uma das coisas que eu tenho aprendido a fazer hoje é fugir da agitação. Eu tenho ido a poucos congressos, tenho ido a poucos eventos, porque eu acredito que hoje a igreja precisa de menos congressos e mais círculos de oração. Eu entendo que a igreja precisa de menos eventos e mais cultos nos lares. Eu entendo que a igreja precisa parar de se preocupar com ser tão grande e se preocupar com as casas, com as pessoas, com os indivíduos que fazem a igreja. Porque o reino de Deus está onde? Dentro de nós. E se nós não cuidarmos disso? Se nós não entendermos que precisamos sentar à mesa com Jesus, se nós não entendermos isso, nós estaremos perdidos. Estaremos igual Marta. E Jesus está dizendo assim, Marta, para, mas ela está tão focada em fazer um monte de coisa para o Senhor, está tão focada em servir, está tão focada em organizar tudo, que vai, e a presença dele vai ficando cada vez mais distante. Sentar à mesa, por aquilo que pareça, é uma das coisas que Jesus mais fazia. Jesus, ele curou muitas pessoas. Jesus, ele pregou para multidões, algumas vezes. Mas os discípulos, ele ensinava, sabe onde? Sentado na mesa. Sabe que muitas famílias estão destruídas hoje? Porque falta mesa. Sentar, conversar, mesmo com a agitação das coisas. Quando eu falo mesa, não é literalmente uma mesa. Na mesa também, como se fazia nessa época aqui, sentando, comendo. Precisamos sentar, conversar, escutar as pessoas. E aí nós trabalhamos a comunhão, nós trabalhamos o perdão, nós trabalhamos a ajuda, nós trabalhamos a unidade, nós deixamos o Espírito Santo fluir, nós precisamos sorrir juntos, cantar juntos, chorar juntos, passar pelos processos juntos, estar em comunhão com Jesus juntos. Estavam ali os discípulos, algumas pessoas com ele poderiam estar, mas Maria, ela disse assim, eu não estou nem aí para as coisas da casa, depois eu vejo isso, no momento aqui agora, eu sei que essa é a parte boa, é estar quedada, caída, jogada, sentada, como você quiser, deitada, aos pés do Senhor. Em Lucas 22, versículo 14. Abram lá esse texto. Quero que você leia comigo. Lucas 22, nós estamos em Lucas, é só passar umas páginas para frente. Lucas 22. Versículo 14. Amém? Diz assim, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E lhes disse,
Eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Entenda, Jesus sentou à mesa com os discípulos várias vezes. Numa delas, Maria estava lá aos seus pés. Várias vezes, sentado à mesa. Mas nesse dia aqui, foi o último nele como homem. E ele disse: eu tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, porque eu sei o que vem depois. E ele falou: pois vos digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no meu reino, ou no reino de Deus. Jesus disse assim: olha, eu, enquanto estou aqui, eu estou falando e vocês estão me ouvindo. Nós estamos comendo juntos. Só que depois vai acontecer uma coisa diferente. Nós não vamos mais sentar e comer aqui. E esse texto ele tem duas explicações. Uma é: olha, eu vou sentar com vocês de novo numa mesa em que todos nós cearemos juntos lá na glória. Mas aqui, na terra, para os que ficarem aqui, nós não vamos mais sentar para comer com vocês. É muito bom, ele falou assim: eu estou ansioso para isso, eu gosto de estar sentado com vocês à mesa. Queridos, é muito bom ter comunhão com o Senhor, estar com Ele à mesa, na simplicidade, escutando, mas principalmente desfrutando da presença dEle. E ele falou assim: olha, eu não vou mais sentar com vocês à mesa, porque depois, vocês não vão entender ainda, mas daqui para frente, depois que eu morrer, que eu ressuscitar, eu não vou ser mais aquele que vai falar com vocês à mesa, eu vou ser o pão. Eu não vou estar mais fora, eu vou estar dentro de vocês. Então, sentar-se à mesa significa que você pode ter comunhão comigo a todo momento. Hoje você não precisa fazer como Marta e estar aos pés dele. Ele está dentro de nós, através do Espírito Santo. Nós podemos sentar à mesa com ele, ter comunhão com ele, desfrutar da presença dele. E a presença dele é que nos traz paz. É a presença dele que nos traz alegria. É a presença dele que nos enche. É a presença dele que nos traz vida. É a presença dele que nos faz fluir cada vez mais no Espírito Santo. Então, por isso que a igreja hoje tem estado doente. Eu falo a igreja de uma maneira geral. Por quê? Porque ela tem muita atividade, tem muita coisa para fazer, tem muita programação. Muitas vezes, algumas delas têm até muito dinheiro. E aí você tem que lidar com muitas situações. Mas, muitas das vezes, elas não têm tido a paciência ou não têm freado para estar com o Senhor. Tem igreja que a gente tem ido, a gente olha assim e fala assim: nossa, tudo tão arrumadinho, tudo tão formal, mas, sei lá, não senti. Sabe, você não sente. Eu não volto no lugar dele, só se o Espírito Santo mandar, volte lá para fazer alguma coisa, mas por mim mesmo, porque eu vou encontrar o que lá? Se eu não encontro a presença, eu não sinto a presença, se eu não sinto a comunhão, se eu não sinto aquela paz. Se eu vejo só vaidade, se eu vejo só atividade, se eu vejo só coisas terrenas, mundanas, eu vou para o lugar onde eu consigo sentar e me sentir amado, sentir a presença com pessoas que oram. Pode ser 2, 3, 10, não importa. O que importa é a presença dele. Queridos, o excesso de atividade sempre vai produzir, sabe o quê? Pessoas queixosas. Foi o que Marta fez? Jesus, olha, não está vendo não? Eu aqui me matando para fazer as coisas. Maria aí. Jesus, ela foi crente. E Jesus ia falar assim: ô Maria, levanta, vai ajudar tua irmã, não precisa trabalhar sozinha não. Ela foi com esse pensamento, lógico, se queixar com Jesus. E Jesus era o que comandava tudo. A reunião era em torno dele. Jesus, você não está vendo não, estou trabalhando, me esforçando, cansado, estou quebrado, Jesus. Eu cheguei um dia para Jesus e falei isso, no ministério que eu estava, falei assim: Deus, eu não aguento mais não. Estou me sentindo cansado. Eu estou cansado de trabalhar. Sabe o que ele disse para mim? Sabe o que ele disse para mim? Eu não mandei.
Não, mas e o ministério, e as coisas, e isso e aquilo que eu... Não mandei nada disso. Foram vocês que estão querendo fazer tudo isso. Eu só me preocupo com uma coisa. Com você na minha presença. Se você não encontrar paz no reino, se você não encontrar um descanso em Cristo, se você não encontrar um conforto na congregação, na comunhão, se você não sai edificado, se você não sai transformado cada vez que nos reunimos, então estamos fazendo o quê? E eu não quero fazer nada, sabe o que é? É desfazer o que alguém tem feito. Que acontece também. Ah, pastor, isso é da igreja moderna, isso é porque a coisa agora tem muitas tarefas, o mundo moderno é cheio de muita coisa. Não, querido, isso é por causa do homem. Quer ver um exemplo? Atos, passa um pouquinho aí, Atos 6. Olha lá. Está escrito lá. Quero que você abra, olha comigo, Atos 6, versículo 1. Amém? Amém. Ora, naqueles dias, que dias? Nos dias do começo da igreja primitiva, logo após o dia de Pentecostes, que todos nós conhecemos o dia de Pentecostes, porque nós somos pentecostais. Amém? Então, depois do dia de Pentecostes, naqueles dias, multiplicou-se o número dos discípulos e houve o quê? Murmuração dos helenistas. Ou seja, uma queixa. Igual Marta foi falar com Jesus. Qual era a queixa deles? Ora, a queixa dos helenistas porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Ou seja, eles chegaram para o discípulo, igual Marta chegou para Jesus e falou assim, olha, o negócio aqui não está funcionando não. Porque as nossas viúvas estão sendo esquecidas, as outras estão comendo mais, temos que organizar esse negócio aqui. Porque já tinha sido muita gente, já que tinha se convertido, eles estavam ali tentando se organizar. E qual foi a organização que os discípulos então fizeram? Então os 12 convocaram a comunidade, no versículo 2, a comunidade dos discípulos, e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir. O que foi que eles disseram? Eles disseram assim, nós não vamos ser como Marta. Não é razoável que nós, depois que passamos tudo que nós passamos com Jesus e a crucificação e o Pentecostes, não é razoável que a gente não tenha entendido ainda que nós não estamos aqui simplesmente para montar um ministério. Não é razoável que nós estamos aqui para poder montar uma organização eclesiástica. Porque a igreja organizada já existia lá no tempo de Salomão, que tinha tudo, tinha sacerdote, tinha os fariseus, saduceus, tinha templo, tinha tudo aquilo organizadozinho, não tinha? Jesus fez o que com aquilo? Ele disse, não ficará pedra sobre pedra. Ou seja, essa organização aqui, ela não funciona mais. O que vai funcionar é a minha presença. E os discípulos entenderam isso, ele falou assim, não é razoável que a gente vá ficar servindo as mesas. Vamos definir alguém que faça isso, vamos separar um grupo de pessoas, tem quanto? Tem 3.000, vamos separar 300 para poder o trabalho não ficar pesado, mas nós, irmãos, vamos nos dedicar ao quê? A palavra e a oração. Nós precisamos estar aos pés porque precisamos dar o exemplo. Servir as mesas não é prioridade. Prioridade é a presença dele. Organizações e eventos não são prioridades. Prioridades é a palavra dele. Pastor, então vamos deixar de fazer essas coisas? Não. O problema não é deixar, queridos. O problema, sabe qual é? É quando eu vou fazer essas coisas só por uma questão de atividade, sem me preocupar com a vontade dele. Eu gostei de aprender isso. Eu vou contar um exemplo. Antes da pandemia, nós tínhamos um ministério, nós temos uma igreja. Um prédio alugado, e nós estávamos lá na Santa Lúcia.
é isso? Cambuci ali, né? Aquela parte que sai que vai dar no Antares. Nós temos um prédio alugado lá, nós passamos 4 anos ali. E aí, antes da pandemia, nós sempre fazíamos atividades lá. Um dia o Espírito Santo falou comigo, eu sempre tinha uma comunhão com Deus, buscando ali, sempre procuro fazer as coisas na direção do Espírito Santo, sempre, porque se não for assim, fica muito cansativo, é pesado. Fazer as coisas por vontade própria é pesado e fica caro. Quando eu resolvo fazer, eu pago o preço, mas quando é ele que manda, ele resolve tudo. É muito mais fácil. Eu descobri que assim é melhor. Como foi que eu aprendi isso? Eu aprendi assim. O Espírito Santo mandou a gente fazer, para evangelizar o ambiente, fazer refeições. Então, a primeira vez que o Espírito Santo mandou fazer uma carreteiro. Foi o carreteiro? Foi um arroz carreteiro. Então, eu fiz 5 quilos de arroz carreteiro. Panelada desse tamanho. Aí, eu gosto de cozinhar, eu mesmo fiz. E a gente foi lá, saiu chamando todo mundo, aí encheu a igreja. Nossa, ficou cheio. Fizemos o culto, oramos para as pessoas, foram curadas. Foi uma maravilha. Passou um tempo, o Espírito Santo falou para mim para poder fazer uma vaca atolada. Foi? Uma macaxeira com ossada, com carne e tal, uma delícia. Panela grande, 5 quilos ali, pá, chamamos todo mundo, multidão de gente, orando pelas pessoas, todo mundo comeu, saiu de barriga cheia, benção. Terceira vez que o Santo mandou fazer uma sopa. E aí já estava no embalo, né? E aí lá vai eu, fiz a sopa, providenciei o material, mesma coisa que foi da primeira vez, da segunda, da terceira, e aí nós passamos convidando as pessoas, e pá, e aí vai, tudo prontinho, sentamos, estava marcado para as 18h30, ninguém apareceu. 19 horas, só chegou o pastor, e aí? Não sei. Ninguém, uma pessoa não apareceu. E aí eu sentei e a cabeça ficou, Deus. E aí fiquei lá sentado, mandei o ministro louvor começar o louvor. Falei, canta aí. Como só tinha gente, eu falei, vai cantando que eu estou aqui orando. Fiquei lá sentado. E eles cantaram. E aí, enquanto eles estavam cantando, eu falei assim, mas Deus, não foi o Senhor que mandou? Ele disse para mim, foi. O Senhor providenciou tudo, Deus, todo o material, não faltou nada. Foi. Nós fizemos o evangelismo tudo direitinho, como tinha que ser. Ele disse, foi. Então, o pessoal falou para mim assim, eu estava confiando demais em você. Eu dei uma estratégia que você fez e você acha que você vai fazer do jeito que você quer, você ia achar que isso era uma fórmula, você ia colocar isso como um programa e você ia colocar isso para poder ficar fazendo o tempo todo e você ia parar de me escutar. E aí você ia ficar igual aos outros. Falei, Senhor, eu não quero não. Eu estou pronto, sou eu que faço, do jeito que eu faço, na hora que eu faço. Não se confie numa regra, numa fórmula, numa estratégia, porque eu posso mudar, eu sou muito criativo, eu criei um mundo e criei até hoje. E Senhor, eu entendo, reconheço e aceito. Mas o que eu vou fazer com essa panela de sopa? O que eu vou fazer com essa panela de sopa? Ele falou assim, põe na calçada, quem passar você entrega. Tá certo, entendi. E aí, falei isso para os irmãos, falei assim, irmãos, vamos distribuir a sopa na calçada. Pastor, tem muita sopa aqui. Eu falei, não, vamos distribuir, como é que faz? Botamos na calçada. E aí o que eu fazia? Eu já saía colocando nos potes, nos pratinhos, né? E aí tinha um irmão lá, quando ele vinha alguém dobrando na esquina, já corria com a sopa, já entregava. Não estava sem querer, não, já estava. E aí aparecia um, aparecia outro. E aí tinha um pessoal que passava por ali, tinha um pessoal vindo na época tinha um Bom Preço lá, né? O pessoal passou com essa sacola, temos que passou uma família com as 4 pessoas, sentaram assim. Que é isso? Eu falei, sopa para você, já estamos entregando. Você já tem o pão. Tem aqui também o suco. E a pessoa comeu, posso repetir? Eu falei, se tiver vazio, pode levar até para casa. E aí a gente foi, de repente passa o pessoal do lixo, os garis.
parou assim, caminhou na fila pegar o lixo. Eu falei, vocês querem comer uma sopinha? Eram 6. Aí pararam, sentaram tudo em fila, plá. Aí o motorista deu uma buzinada, eu falei, eita, o motorista também quer, leva para ele, leva o motorista. Aí pode repetir? Eu falei, pode ser. Plá, comeram. E aí de repente, quando deu assim, coisa de 40 minutos que eu olhei, não sobrou para mim, a gente não comeu o pessoal da igreja. Acabou, eu não sei, que distante, pá. Sabe, eu falei assim, mas Deus, eu não tinha que fazer a estratégia como o Senhor falou, para evangelizar, para as pessoas sentarem aqui, para as pessoas escutarem o culto. Ele falou para mim assim, querido, não se atente à regra, não se atente à forma, simplesmente escute a minha palavra, escute a minha vontade, siga a minha direção. Volto a repetir, queridos. As igrejas hoje precisam de menos congresso e de mais círculos de oração. Precisam de menos eventos e mais cultos nos lares. Se queremos restaurar nossas famílias, se queremos restaurar nossos lares, se queremos que os nossos filhos aprendam o que é servir a Deus, isso tem que ser pelo exemplo e não pela força. Porque não é por força nem por violência. Não tem como levar o evangelho goela abaixo se não for sentando na mesa e ensinando. E essa é a melhor parte. E quem tem essa parte não será tirado. Não será tirado. Então nós precisamos atentar no que nós estamos fazendo para o reino hoje. Quais são as prioridades que movem o nosso coração? Realmente eu quero a presença dele? Ou eu quero só trabalhar para ele? Tem muita gente aí querendo trabalhar para Jesus, sem nem conhecer Jesus. Mas como? Porque de repente encontrou na igreja um meio de vida. Eu vou em igreja grande que tem músicos lá que são pagos para poder tocarem. Eles vão, tocam muito bem, recebem o dinheiro e vão para casa. Alguns deles, não são todos, não tocam porque querem ter comunhão. Não tocam porque sentem adoração através do seu instrumento. Tocam porque são profissionais da música. É errado isso? Não. É pecado isso? Não. Mas não é a melhor parte. Estão entendendo, queridos? Não estou falando só de coisas erradas. Marta não estava errada. Ela só fez a escolha errada. Maria não estava errada porque estava sentada aos pés de Jesus, deixando a irmã dela trabalhar. Mas ela fez a escolha certa. Quais são as prioridades que movem o seu coração dentro do reino? Quais são as prioridades? Porque a melhor parte não é uma imposição. Jesus não disse para Marta, Marta, para de fazer as coisas e senta aqui. Falou? Não. Por que não? Porque a melhor parte, a presença dele, nunca vai ser por imposição. Aquelas pessoas que tentaram impor um evangelho nos filhos, goela abaixo, eu digo isso porque da minha geração eu conheço muitos. Aquelas pessoas que tentaram impor um evangelho para os filhos, à força, tudo que eles conseguiram, sabe o que foi? Filhos desviados do evangelho. Triste. Uma vez a gente fez um casamento de uma pessoa, e na hora do casamento, a frase da noiva pra gente, estava eu e minha esposa, nós levamos ela no nosso carro, ela se arrumou lá em casa, e na hora que ela estava entrando, sabe qual foi a frase dela pra gente? Ela falou assim, ainda bem que eu estou casando, porque eu vou me livrar desse homem. Sabe quem era o homem que ela queria se livrar? O pai. Que impunha um peso sobre as costas dela, que fazia ela sofrer. Um pai, obreiro de uma igreja. Ela disse, eu estou casando para sair de casa. Eu não tinha condição nenhuma de casar. Eu estou casando para sair de casa. Porque me doeu tanto, queridos. Me doeu tanto. Porque esse não é o papel do pai. Um pai que não senta à mesa. Ele poderia amar aquela filha. Eu tenho certeza que ele amava. Só que a forma com que ele estava tentando levar um evangelho para ela, não é um evangelho de mesa. É um evangelho de obrigações.
e evangelho de obrigações, forçando goela abaixo, não funciona. Não funciona se a gente quiser meter um machado na cabeça de uma pessoa e abrir a cabeça dele e jogar Jesus lá dentro. Não funciona. A pessoa tem que abrir a porta, porque eis que estou a porta e bato. Se a pessoa não abrir, não tem como. A gente pode amar, pode chorar, pode fazer o que for, mas se a pessoa não abrir, e a única forma das pessoas abrirem é elas entendendo que a voz é a voz do bom pastor, daquele que dá vida pelas ovelhas. Por isso que a mesa é tão importante, sentar, conversar, estar com ele. E quando eu falo estar à mesa, eu falo sentar com os filhos, sentar com os amigos, sentar com os parentes, sentar para resolver problemas, sentar para rir juntos, para conversar sobre a palavra juntos, para orar juntos, para estar juntos com Jesus, todos na mesma mesa. Precisamos atentar para isso na nossa vida, na nossa casa, na nossa congregação, junto com os nossos amigos. Porque se nós não atentarmos para isso, a gente pode até amar Jesus, mas as pessoas não estarão vendo o amor dele em nós. Então a nossa luz não estará brilhante. Então, não tem como impor. Jesus não chegou assim, Marta, senta aqui, escuta, porque aqui é a melhor parte, você não está percebendo? Jesus não falou de Marta. Ele falou assim, olha Marta, pouca coisa é necessário para organizar aqui. Você está trabalhando demais, você está fazendo muita coisa. Pouca coisa é necessária. Aliás, nem é pouca coisa, só uma é necessária. E essa coisa que é necessária é estar na minha presença. E Maria escolheu essa parte. E aquilo que ela escolheu não será tirado dela. Se você quiser escolher também, então separa tudo e senta aqui. As obrigações, as coisas para fazer, depois faz. Depois faz. Mas a minha presença, eu comecei a aprender isso. Eu comecei a dar prioridade à presença dele. Mesmo na minha casa, mesmo nas coisas que eu tenho para fazer, mesmo nas coisas que muitas vezes são prazerosas, como, sei lá, assistir um filme, ou ver um jogo de futebol, ou passear, ou fazer alguma outra coisa. Mas a presença dele. Buscar estar com ele. Aos pés dele. Essa é a melhor parte. Essa é a prioridade. Aí nesse lugar, quando nós estamos com ele, aí ele manda a gente fazer alguma coisa, a gente vai, faz e volta. Jesus mandava, olha, vai lá, vai ter um homem que vai estar com um jumentinho novo, você prepara tudo, tá? Depois você volta. Olha, vai lá, vai ter uma pessoa que vai estar segurando um canto, você vai lá, depois você volta. Olha, nós vamos para o canto, resolver isso, aquilo, outro, mas depois a gente volta. Olha, você vai lá, evangeliza, faz isso, aquilo, outro, mas depois você volta. Você pode servir no reino, você vai lá, faz o que eu direcionei você para fazer, não vai ser pesado, você só basta crer. Vai que cada passo que você der, eu vou guiando com você. Depois você volta, porque é aqui que é o mais importante. Esse trabalho que nós fazemos lá, já vou encerrar agora. Nós temos lá um pastor que é o presidente do ministério, nós temos já andado com ele há alguns anos. E assim, nós às vezes ficamos rindo de algumas pessoas que vão para lá, porque a gente tem andado em fé e descansando em Deus. E da missão, às vezes tem coisas assim, é uma demanda de, são distribuídas cestas básicas, tem roupas que são entregues, distribuídas pessoas, tem coisas para as crianças, sabe? Tem muita coisa que é para fazer e às vezes a coisa não sai na hora que é para sair. E aí a gente olha assim, a gente está lá às vezes conversando, rindo e tal, ali na comunhão, ou então cantando, louvando. E aí chega um irmão ainda que não entende como é que funciona e fala assim, pastor, e a comida? Está chegando. Aí dá meia hora, o irmão vai e volta, e está lá cantando, adorando. Pastor, e a comida? Não, mas calma, velho. Peraí, Marta. Peraí, mano. Descansa. Ele não disse que vai fazer. Aí de repente chega. Aí a pessoa olha assim e fala assim, né? Chegou. Eu já sabia.
Você que estava aí aperreado. Quando nós entramos nesse lugar em Deus, a gente aprende a descansar, queridos. Ah, como é bom a gente estar assim caminhando. O Espírito Santo traz as coisas para nós. Ele move. Ele sabe que nós precisamos das coisas. Quer se livrar da ansiedade? Caia aos pés de Jesus. Quer se livrar das aflições do mundo? Porque ele disse, vosso Pai sabe que precisais de todas essas coisas. Só que se a gente não estiver aos pés dele, na presença dele, se a gente não escolher essa melhor parte, a gente vai ficar dessa carreira desenfreada, e quando a gente corre muito, a gente acaba batendo no muro, perde a curva, uma hora ou outra. Descansar. Sabe? Deus tem tudo sob controle. E para encerrar pela segunda vez, o Senhor mandou lembrar isso, quando nós estávamos no ano passado, que a pastora Glenda precisou fazer uma cirurgia no hospital universitário, e aí foram 3 internamentos, e aí ia, internava para fazer a cirurgia, passava a noite lá, no outro dia não tinha leito na UTI, porque para a cirurgia tem que ter leito na UTI, aí voltava para casa, aí marcava para 2 meses depois. Aí ia, internava, e aí tinha gente que estava aperreado. Mas você não fica aperreado? Quantas ligações nós sabemos? E aí, como foi a cirurgia? Não parei não, por quê? Ah, porque não foi a hora. Mas você não estava lá, você não internou? Pô, internei, a vez que ela internou, chegou, desceu, foi no centro cirúrgico, fez a punção da veia, ficou lá sentando. Aí chegou o doutor e falou assim, eita, de novo, não tem vaga. Foi 3. Na 4ª operou. E aí as pessoas ficavam aperreadas, e a gente falava assim, você não está aperreado? Eu falei, não. Por que não? Poxa, a gente está aos pés dele, alguma coisa acontece com a gente que não seja da vontade dele, quando estamos aos pés dele. Ele tem tudo sob controle. Só que o único lugar onde vai ter o controle de tudo, sabe onde é? Na mesa com ele, aos pés dele, estando com ele. É lá que nós encontramos descanso. É lá que nós encontramos a certeza de que tudo está no controle dele. Como a irmã falou aqui, a pastora, a esperança é a última que morre. Para a gente não faz mais diferença, sabe por quê? Porque nós já morremos com Cristo. Então a nossa esperança já está nele. Não morremos? Não fomos sepultados com ele no batismo? Então tudo que nós fazemos ou vivemos aqui, nós vivemos de maneira despreocupada, sabe por quê? Porque nós já somos eternos. Porque a nossa vida já é dele. Nós já estamos com ele, e com eles vamos reinar para sempre. Então, se estamos aqui hoje, é porque nós temos um propósito. Tudo que ele precisa fazer é escutar a voz dele e andar esse propósito. E eu digo a vocês, é fácil. É tranquilo, não tem peso. Porque o jugo dele é suave e o fardo é... Se está pesado, queridos, então é porque não é dele. Se livre, tá? Se coloque em pé. Se está pesado é porque não é dele. Porque o jugo dele, a direção, o jugo é a direção. Quem tem de animal, quem sabe que o jugo dá a direção. O jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Marta estava carregando um fardo pesado. Maria disse, nada, eu estou aos pés dele, é leve. Precisamos aprender isso. Essa é uma mensagem para a igreja hoje. Não só essa igreja, mas para que a igreja entenda que é preciso aprender a andar no evangelho leve, suave, descansado, alegre, feliz, contente. Amém? Pai, nós te louvamos, Deus. Te agradecemos por essa palavra em nosso coração, Deus. Que venha nos despertar para não andarmos como Marta, atarefada com muitas coisas, preocupada com muitas coisas, como se essas coisas fossem agradar o teu coração, como se servir de maneira desordenada fosse agradar o teu coração. Desperta, Senhor, nosso entendimento para tirar de nós todas as atividades que temos feito, que não são coisas que o Senhor mandou fazer. Nós podemos até achar que são, mas não são. Espírito Santo, mostra-nos. Assim como o Senhor falou com Marta naquele dia, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos repreenda de fato, nos dê um basta e nos traga para a tua presença. Tudo aquilo que está em nossa vida, Deus, que for pesado, que for cansativo, qualquer atividade que há em nós, mesmo sendo atividades eclesiásticas, atividades, Senhor, dentro da igreja, que tenha sido pesado,
que não seja a tua direção, nós possamos, Senhor, dar um passo atrás, frear e buscar a tua presença, buscar a tua palavra, buscar o teu amor, buscar a comunhão com o Senhor, dia após dia, hora após hora, com a cabeça prostrada aos teus pés, Senhor, sentado no teu colo, Senhor, sendo abraçado por Ti, estando em comunhão contigo, porque é o Senhor que nós desejamos, é o Senhor que nós amamos, é o Senhor que nós adoramos, é o Senhor pelo qual nós somos apaixonados, é o Senhor que é a nossa vida, é o Senhor que é o nosso tudo, é o Senhor que é a razão da nossa existência, é o Senhor que é mais importante para nós do que o ar que nós respiramos, Deus. Por isso nós queremos a Tua presença, nós queremos estar cada vez mais, que cresça em nosso coração o desejo ardente, primeiro, por estar aos Teus pés. Escolhemos a melhor parte, que é estar com o Senhor, não só aqui na igreja, não só nas reuniões, mas também em nosso lar, nosso quarto, nosso secreto, buscando a Tua presença. E aí, nós vamos então sair de lá, realizar a Tua vontade, cumprir o Teu propósito, mas sempre com o nosso coração voltado para estar contigo, Te adorando, Te buscando, Te amando, porque nós temos a necessidade de estar com o Senhor, ainda que seja limitado por conta do tempo e da existência, mas o nosso coração arde o desejo de estar com o Senhor por toda a eternidade. Porque assim como disse Davi, um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar dessa terra. Nós queremos o Senhor. Nós queremos o Senhor. Não queremos tuas coisas. Não queremos só as tuas bênçãos. Não queremos só os milagres. Nós queremos o Senhor. Porque é o Senhor que nós amamos. É o Senhor que nós adoramos. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é a nossa vida. O Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é o nosso dono. O Senhor é o nosso tudo. E só o Senhor que preenche o nosso coração. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esta igreja. Muito obrigado por essas pessoas tão simples, mas tão amáveis que têm se reunido aqui. Que se mantenha, Deus, essa simplicidade. Que se mantenha esse amor. Que se mantenha essa graça fluente nesse lugar. Para que todos aqueles que vierem para cá sejam tocados pela Tua presença. E possam também aprender a frear e se jogar aos Teus pés. Nós Te amamos, Jesus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito obrigado. Muito obrigado. Amo cada um de vocês. Amém?